Imagina isso, você está fazendo uma tarefa comum do seu dia, como lavar pratos ou passear com seu pet, e de repente uma tela de projeção surge e transmite para você uma lembrança vívida da sua infância ou adolescência. Bom, mesmo não sendo exatamente assim, a forma com que a música age em nossa mente é parecida com isso. Podemos estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Se uma música que mexe com a gente começa a tocar, um sentimento de nostalgia começa. E é como se vivêssemos novamente todo aquele período, seja ele bom ou não. Mas mesmo que esse sentimento seja algo forte que atravessa gerações, a música já não tem o espaço que tinha antes. Clipes revolucionários já não existem e artistas que prometem mudar a indústria estão cada vez mais escassos. A forma com que a música chega até nós mudou, e é notável que não buscamos, falamos, ouvimos ou apreciamos a música como acontecia antes. Mas por quê? Por que não ouvimos música como antes? Atualmente, com um simples toque no aplicativo, temos acesso a milhares de artistas, músicas e álbuns, todos à disposição para nos dar a trilha sonora que queremos. Seja para dar aquele up numa atividade física, até trazer uma calma para um momento de descanso. Desde músicas eletrônicas aos famigerados ruídos brancos, temos acesso a tudo com pouco esforço. Porém, nem sempre foi assim. Antes dos smartphones com várias funcionalidades, a música era transmitida de forma mais simples, pelo rádio. Pessoas que cresceram nos anos 80 tinham uma forma muito diferente de curtir seus artistas favoritos. Afinal, para conseguir ouvi-los, era necessário sintonizar numa estação de rádio. E quando uma música chamava atenção, era necessário ter paciência e esperar ela ser tocada de novo, e torcer para que o nome do artista e da música fossem ditos de forma compreensível. Essa incerteza de que a música tocaria de novo, se ela seria tocada inteira, picotada ou com alguma propaganda na metade, dava um charme único para esses momentos. Porém, vivemos numa era moderna em que tudo está ao alcance das nossas mãos. Se quisermos ouvir uma música, é só dar play em qualquer serviço que ofereça essa funcionalidade. Streamers de música pipocam aos montes com valores baixos e oferecendo tantas músicas que é humanamente impossível ouvir a todas. Como tudo é mais fácil se comparado a outras épocas, muita gente acredita que a música hoje em dia é consumida de uma maneira errada, que poucas pessoas lhe dão a devida atenção ou notam os pormenores e os esforços que os artistas colocam ali para criá-las. Você concorda com tudo isso? Antes de discutirmos mais, rebobina um pouco. Se você não cresceu nos anos 80 ou 90, essa palavra nem deve fazer sentido pra você, né? Mas quem precisava ouvir música em fita cassete usava muito a função de rebobinar, que nada mais é do que voltar a fita para conseguir ouvir de novo a música. Essa dificuldade, por mais que fosse chata, tinha sua magia. Há quem diga que quanto mais complicado é conseguir algo, mais saborosa se torna sua vitória. E talvez seja buscando esse sentimento que alguns artistas como a banda Arctic Monkeys e o cantor Harry Styles já decidiram que vale a pena experimentar a magia do tempo passado e lançaram álbuns em fita cassete. Não só os artistas, como muitos ouvintes já falaram que ter a fita em mãos, colocar no gravador e apertar o play tornava a experiência de ouvir música mais prazerosa. É como se um pequeno detalhe mudasse tudo e permitisse por alguns minutos fazer uma viagem no tempo. E por falar em tempo passado, por mais que pareça, a música não é algo da era moderna. Você sabia que na pré-história já se ouvia música? É claro que não vamos encontrar pinturas rupestres de fones de ouvido e smartphones, mas existem sim menções de músicas em pinturas nas cavernas. Há mais de 50 mil anos, os humanos já notavam os sons que os cercavam, nas ondas quebrando nas pedras, nos sons emitidos pelos animais, no vento e em si próprios com as batidas dos seus corações. Com base nesse último som, os nossos antepassados se tornaram mais curiosos, batiam palmas ou batiam os pés no chão para ouvir os sons que nasciam dessas ações. Daí, foi apenas um pulinho para esses sons isolados se unirem e se tornarem música. Com a música criada, ela era usada para comunicações e para os rituais da época. Avançando um pouco, em 4000 a.C., no Egito Antigo, a música já era algo comum para os cidadãos. Muito ligada à religiosidade, os egípcios acreditavam que a música tinha sido criada pelo deus Thoth e que o deus Osíris a usou para civilizar o mundo. Como era algo divino, a música era usada em rituais que pediam uma boa safra à região. Nesse momento da história, não eram apenas palmas e batidas. Eram somados a isso os sons dos instrumentos musicais como flautas e cítara. E a flauta possivelmente foi o primeiro instrumento musical criado, já que arqueólogos encontraram na Alemanha uma flauta que foi produzida há quase 82 mil anos.
Agora que já entendemos a criação da música, vamos entender como ela entrou em nossas vidas. Em 1877, Thomas Edison criou o fonógrafo, que pode ser considerado o avô do Walkman, já que esse era um instrumento capaz de gravar e reproduzir sons. Só que não tinha como você carregar ele por aí. Olha o tamanho dele. Para gerar música, esse instrumento arranhava o disco enquanto ele era girado, e daí era gerado o som. Aqui no Brasil, o fonógrafo teve uma vida curta, de 1902 a 1932, e foi quando surgiu um dispositivo que revolucionaria nossa relação com a música, o Walkman. Como toda revolução, a história do Walkman é cercado por uma história curiosa. Reza a lenda que Masaru Ibuka, executivo da Sony, fazia muitas viagens de avião e queria ouvir ópera durante os voos intercontinentais. E isso foi a inspiração para a criação do dispositivo. E desde o seu lançamento, o Walkman já prometia ser revolucionário. Nem é preciso dizer que quem tinha um era muito descolado. As pessoas finalmente podiam ouvir suas músicas preferidas, em qualquer lugar e com fones de ouvidos leves, o que também era uma novidade, pois vale lembrar que antes os fones comerciais podiam pesar até 2 kg. Com o Walkman era possível ouvir até 3 horas e meia das músicas preferidas em sua fita cassete. O Walkman ofereceu liberdade e flexibilidade, transformando as canções favoritas na trilha sonora da vida cotidiana, influenciando diretamente no modo de consumir música. Antes mesmo do Bluetooth, os Walkmans deram origem a uma cultura de compartilhamento musical. As pessoas começaram a descobrir como era legal conhecer uma música ou um estilo novo e poder apresentar aos amigos. O mixtape, ou seja, a possibilidade de criar sua própria seleção de músicas, também era algo inovador na época. Ou seja, antes mesmo das playlists que criamos nos streamers, o conceito de reunir música por ordem de preferência já tinha sido criado. O termo ouvir música era mais do que apenas ouvir, era sobre sentir a música, estar presente física e mentalmente enquanto ela preenchia o ambiente. O Walkman não era apenas um dispositivo, era um símbolo. Para conseguir ouvir a música, era necessário visitar as lojas de discos e fitas cassete e explorar um universo de artistas e gêneros. Essa era uma experiência única e um esforço que fazia com que a música fosse mais valorizada. Não era a música que chegava até as pessoas, eram as pessoas que precisavam ir atrás delas, gastando seu tempo e dinheiro. Percebe a diferença? É por essas inúmeras diferenças que o ato de ouvir música, por mais que continue existindo, é muito diferente do que foi um dia. E mesmo com os esforços de alguns artistas de reviver velhos hábitos, como as fitas cassete, ainda não é a mesma coisa. Porém, não é só porque ouvir música se tornou mais cômodo que se tornou pior, certo? Basta pensar que a facilidade nos permite ouvir mais músicas e, consequentemente, conhecer mais artistas. E pessoas que não teriam o dinheiro para investir em si próprios, conseguem a sua chance apenas acessando a internet. Também existe a questão ambiental. As fitas eram compostas entre plástico e outros componentes por cromo e óxido de ferro, que causam muitos danos ao nosso meio ambiente se descartados da forma incorreta. E sabemos que a reciclagem no planeta é bem baixa. Uma estimativa de 2019 confirmou que apenas 9% do plástico é reciclado. Ou seja, é possível ver o copo meio vazio, mas também meio cheio. Conseguimos estabelecer mudanças enormes comparando o passado e a atualidade. E seria legal saber do futuro, mas podemos apenas especular como vai ser. Gerações futuras provavelmente nunca vão saber a sensação de ir às lojas e ficar horas procurando discos preferidos e, no meio desse processo, encontrar novos artistas preferidos. Ou talvez no futuro, essa forma de consumir música volte em uma tendência vintage, como as fitas cassete voltaram na nossa era. O que você acha? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comentar a sua opinião sobre o consumo da música e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.